Nas últimas aulas, nós analisamos um fluido incompressível num campo gravitacional. Nós analisamos a situação em que esse fluido estava estático e também a situação em que esse fluido rotacionava rigidamente. Nos dois casos, nós obtivemos expressões que forneciam o valor da pressão nesse fluido em função da profundidade. No caso do fluido em rotação, a pressão também vai depender da frequência angular de rotação e da distância de um ponto sobre a superfície livre ao eixo de rotação considerado. Com a expressão para pressão obtida, no caso do fluido em rotação, mais precisamente a equação 1.4.11, nós obtivemos uma expressão que fornecia o contorno, o perfil da superfície livre do líquido, que é naturalmente curvada devido à rotação desse líquido. Isso para a condição em que a pressão era igual à pressão atmosférica P0. Obviamente, para essas condições, nós temos exatamente a superfície livre do fluido. Fazendo essa condição, aplicando essa condição de P igual a P0, igual à pressão atmosférica, nós obtivemos a equação que fornecia o perfil da superfície livre e verificamos que essa curva era uma curva de um paraboloide de revolução. Nesta aula, nós vamos analisar o que vai ocorrer do ponto de vista da mecânica dos fluidos com um sólido quando este é submerso totalmente ou parcialmente num fluido em equilíbrio que possui uma densidade ρ constante. Bem, então vamos lá. Aqui na figura 1.4.14 nós temos uma situação representada em que um corpo sólido, cilíndrico e circular de área da base A está totalmente imerso num fluido em equilíbrio. Esse fluido possui uma densidade ρ e o sólido de área da base A ele possui uma altura L. Na figura nós temos indicadas as forças por unidade de área aplicadas ao sólido submerso. Como nós vemos, como nós sabemos que a força por unidade de área ou a pressão ela é uma função da profundidade do líquido ou da distância da superfície equipotencial à sua superfície livre, nós temos que as forças aplicadas lateralmente no cilindro elas vão se equilibrar. Se eu tenho dois pontos aqui sobre uma mesma equipotencial, obviamente que a pressão nesses dois pontos vai ser a mesma, como nós vimos aqui para essas duas pressões, P apontando da esquerda para a direita e essa outra pressão aqui apontando da direita para a esquerda. Aqui embaixo, nós temos outro par de forças por unidade de área que vão se equilibrar, a pressão em P'. Então, as forças sobre a superfície lateral desse cilindro, elas vão se equilibrar 2-2. Já na vertical, nós vamos ter uma situação um pouco diferente. Como a pressão ela é função da profundidade no líquido, nós temos que a superfície referente à base do cilindro vai experimentar uma pressão mais elevada do que a superfície referente ao topo do cilindro. Ou seja, nós vamos ter uma situação em que a pressão no fundo experimentada na base do cilindro vai ser maior do que a pressão experimentada no topo do cilindro. E a relação entre essas duas pressões, P2 e P1,
ela pode ser obtida através da equação 1.4.7. Então, pela equação 1.4.7, né, também conhecida como lei de Stevin, nós vamos ter que P2 vai ser igual a P1 mais a ρg H, o que vai me dar para a diferença de pressão P2 menos P1 igual a ρg H, onde ρ é a densidade do fluido, G é a aceleração da gravidade e H a diferença de nível entre o topo do cilindro e a base do cilindro. Como a pressão no fundo, na base do cilindro, é maior do que a pressão experimentada no topo do cilindro, nós temos que a força superficial resultante nessa direção vai apontar no mesmo sentido que o versor K, ou seja, a força superficial resultante exercida pelo fluido sobre o cilindro vai ser uma força vertical que aponta no mesmo sentido do versor K. Essa força vertical exercida pelo fluido sobre o cilindro, ela é chamada de empuxo. Então, como nós dissemos, esse empuxo ele tem a mesma direção e sentido do versor K e ele é a diferença entre as forças aplicadas na base e no topo do cilindro. Mais precisamente, ele é a força resultante, né, vertical, como nós já havíamos mencionado. Mas como a força aplicada no topo tem um sentido contrário à força que é aplicada na base do cilindro, o resultado para o empuxo vai ser uma diferença entre o produto das pressões e da área da base e do topo do cilindro. Ou seja, o módulo do empuxo vai ser dado por P2, que é a pressão no fundo do cilindro, vezes a área da base, menos a pressão no topo do cilindro, P1, vezes a área do topo do cilindro, que é igual à área da base, que é igual a A. Lembrando que esse sinal negativo ele vem da oposição de sentido entre as forças aplicadas na base e no topo do cilindro e devido ao fato de eu ter escolhido o versor K vertical para cima como sendo positivo. Então, se K é positivo, o que aponta no sentido contrário de K vai ser negativo. Então, o empuxo vai ser igual a essa diferença. E nós temos que isso aqui vai ser igual. Se eu colocar a área da superfície em evidência, vai sobrar essa diferença aqui, ó, P2 menos P1, que é igual a ρg H. Então, isso aqui vai ficar igual a ρg H, que multiplica a área. Bem, mais H vezes a área vai ser igual ao volume do cilindro. Então, nós vamos ter que isso aqui vai ser igual a ρ, que é a densidade do fluido, vezes V, que é o volume do cilindro ou o volume do fluido deslocado, vezes a aceleração da gravidade. Bem, aqui nós temos uma outra consideração a fazer. ρ vezes o volume vai ser igual à massa do fluido deslocado. Então, isso aqui vai ser igual a m
G, onde V é o volume e M é a massa de fluido deslocada pelo cilindro. Então, com isso, nós temos que a expressão vetorial para o empuxo vai ficar E, que é o empuxo, igual a mg na direção e sentido do versor K, ou seja, na vertical, para cima. Como o M é a massa de fluido que é deslocada pelo cilindro, nós podemos dizer que o empuxo é igual a menos o peso do fluido deslocado. Ou seja, nós vamos ter o empuxo apontando na vertical para cima e o peso de mesmo módulo, mesma direção e sentido contrário, apontando para baixo. Então, como nós acabamos de dizer na equação 1.6.2, a resultante das forças superficiais sobre o sólido é igual e contrária ao peso da porção de fluido deslocada. E esse resultado ele não depende do formato do sólido imerso. O empuxo E e o peso do fluido deslocado PF, eles estão aplicados no centro de gravidade C do fluido deslocado. Sobre o sólido, o empuxo E vai estar aplicado no ponto C, que se chama centro de empuxo, certo? Então, se nós considerarmos o fluido deslocado, o empuxo vai estar aplicado no centro de gravidade do fluido deslocado. Se nós considerarmos o sólido imerso, o empuxo vai estar aplicado no centro de empuxo C. Sobre o sólido que está imerso no fluido, vão atuar o empuxo e o peso do sólido. O peso do sólido, o peso P, que não é o peso do fluido deslocado, é o peso do sólido que está imerso, ele é aplicado no centro de gravidade G do sólido. E aqui nós fazemos uma pequena observação. Se a densidade média do sólido é menor que a do líquido, ele não vai ficar totalmente imerso, ele vai apresentar parte da sua extensão acima do nível do fluido, ele vai ficar flutuando, ele não vai poder ficar totalmente imerso. E desse modo, né, quando isso ocorre, nós vamos ter um módulo do empuxo maior do que o peso do sólido. Nessa situação que nós acabamos de mencionar, o módulo do empuxo vai ser maior do que o módulo do peso do sólido. Entretanto, o módulo do empuxo vai continuar sendo igual ao módulo do peso do fluido deslocado. Ou seja, apesar dessa condição aqui estar ocorrendo, nós vamos continuar tendo o empuxo ou o módulo do empuxo igual ao módulo do peso do fluido deslocado. E com isso, né, com essas observações, com essa análise, nós chegamos finalmente ao princípio de Arquimedes, que diz o seguinte: um corpo total ou parcialmente imerso num fluido recebe do fluido um empuxo igual e contrário ao peso da porção de fluido deslocada e aplicado no centro de gravidade da mesma. Nós definimos o empuxo e vimos que o empuxo ele é aplicado no centro de gravidade do fluido deslocado ou aplicado no centro de empuxo do sólido que está imerso ou parcialmente imerso nesse fluido. Nós vimos que se o empuxo for superior ao peso, ou seja, se o módulo do empuxo for maior que o módulo
do peso do sólido, nós vamos ter uma situação em que o sólido ele vai estar parcialmente imerso, ele vai flutuar sobre o líquido. E o empuxo vai ser igual ao peso do fluido deslocado pela parte submersa do sólido. Obviamente, quando eu digo que peso e empuxo são iguais, eu estou me referindo ao módulo desses dois vetores, né? Com o peso do fluido ou do sólido sempre apontando na vertical para baixo e o empuxo sempre apontando na vertical para cima. Diante do que foi dito, quais seriam as condições de equilíbrio para um corpo que flutua sobre um determinado fluido? Bem, se eu tiver um sólido na posição de equilíbrio, eu tenho que ter não só a resultante das forças verticais igual a zero, como também o torque resultante aplicado sobre o sólido que flutua sobre o fluido também deve ser igual a zero. Ou seja, eu tenho que ter o centro de empuxo C e o centro de gravidade G sobre a mesma vertical. Se o corpo que está parcialmente imerso no fluido gira, a porção do fluido que é deslocada por esse sólido ela vai mudar de forma. E com isso, o centro de gravidade do fluido deslocado vai mudar e, consequentemente, o centro de empuxo vai mudar de posição também. Ele vai passar de C para C', né, que é esse ponto aqui à direita. Se nós traçarmos uma reta vertical a partir de C', certo? Essa reta vertical vai cortar o eixo CG no ponto M. Esse ponto M ele é chamado de metacentro, certo? E esse ponto ele vai independer do ângulo de inclinação do sólido, né? do corpo. Isso se nós considerarmos apenas pequenas inclinações. Por que o metacentro ele é importante? Porque se eu tiver uma situação em que o metacentro esteja acima do centro de gravidade G, o torque gerado pelo empuxo, né, pelo novo empuxo aqui, ó, E', e pelo peso P, tende a fazer com que o sólido retorne à posição inicial, que é essa aqui, ó. E nessa condição, né, nessas condições, nós vamos ter um equilíbrio estável do corpo no fluido. Mas caso o metacentro esteja abaixo do centro de gravidade, o torque tende a aumentar essa inclinação aqui, fazendo com que o equilíbrio seja instável, ou seja, o sólido ele não vai retornar à sua posição inicial.